Que bom estar aqui, que bom ver vocês, que coisa boa. Como é bom conhecer o Senhor e saber em quem temos crido. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Quando você sabe, meu querido, nada pode pará-lo. Absolutamente nada pode pará-lo. Quando nós conhecemos intimamente, de forma revelada, o Deus que nós proclamamos, porque eu posso proclamar, eu posso até conhecer as Escrituras, é importante conhecê-la, mas se eu não conhecer Deus de forma revelada, eu não posso dizer que eu conheço. Até porque os fariseus conheciam o Pentateuco de cor, os 5 primeiros livros de cor, mas não reconheceram Jesus. Pedro era um homem bruto, rústico, um pescador, mas ele teve a revelação de quem Jesus era. E quando você tem a revelação de quem Deus é algo que acontece dentro de você, explode. Você sabe que sabe quem Deus é. Pode vir o que for, pode acontecer o que for. Nada é capaz de tirá-lo do lugar, da posição em que você sabe que deve estar. Aleluia. Então vamos lá. Eu quero que você diga, fale comigo, unção com propósito. Deus quer que eu seja temido no inferno. Deus quer que eu seja temido no inferno. E bem conhecido no céu. E bem conhecido no céu. Exatamente. Nós temos, às vezes, a ideia de que, por exemplo, quando somos batizados no Espírito Santo, alguns, infelizmente, reduz isso a uma ideia de que o resultado seria falar em línguas. Não, essa é evidência, mas o resultado é o que vai sair de você após isso. Uma autoridade, um poder que leva cura, salvação, libertações, que te transforma dia após dia numa pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Nós temos que sair de uma mentalidade e subir para uma mentalidade superior. E tudo começa com um ato de fé. A Bíblia diz assim, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. É tão impressionante o ato de Jacó, aqui o Senhor já o chama de Israel, de campeão com Deus, porque o nome dele já tinha sido mudado. E fala que ele amava muito José, mais do que os outros, e ele fez uma túnica de várias cores para ele. Isso foi profético. Eu não posso garantir que Israel tinha total clareza, mas ele foi impulsionado a fazer uma túnica de várias cores. Porque essa túnica de várias cores representa várias nações. Você não vê as bandeiras que elas têm várias cores? Então essa túnica, ela representa várias nações. Que José, ele não seria uma pessoa comum, mas que ele reinaria, alimentaria, como foi o que aconteceu, sobre nações.
Tanto que você vai ver que não tem a tribo de José. Não tem tribo de José. Porque José não foi líder de uma tribo, mas de nações, porque José é a representação, é a tipificação de Jesus Cristo. Se você ler a história de José, você vê a história de Jesus, que ele foi essa representação. Isso é lindo, tanto que a Bíblia fala que José é essa árvore frutífera, que os seus galhos, os seus ramos ultrapassam os muros. Não tem muro que impede o crescimento de José. E a Bíblia fala que o Senhor estava com José. E não diz que José prosperou e levou o ímpio Potifar prosperar por nenhum outro motivo senão o favor de Deus, a bênção de Deus sobre ele. Ele acreditava, ele creu que tinha um favor na vida dele e ele se agarrou a esse favor. Quando nós lemos aqui, então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue, enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Observe a representação. Jesus morreu por todos os povos, independente de cor, raça, ele morreu por todos os povos. Então essa túnica foi molhada no sangue de um cabrito que eles mataram e foi entregue ao Pai, a túnica encharcada do sangue do cabrito. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí está a capa que nos pertence. Uma capa que nos dá autoridade. Porque Jesus não morreu por um povo, por uma nação, mas por todas. E todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Todo aquele que crê nele possui tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. É impressionante. É tão forte, tão grande isso, que às vezes é até difícil de muitas pessoas absorverem, de tão forte que é. Quando o Senhor tira uma pessoa de um lugarzinho pequeno, de uma mentalidadezinha pequena, e amplia, e diz: olha o poder que eu dei a você. Eu também te visto dessa capa colorida. Eu quero ampliar a sua visão e dizer que o que eu tenho dado a você não é para parar em você. É para um propósito muito maior do que você, porque a unção vem com um propósito. Uma unção muito maior. E aqui a Bíblia fala: o Senhor estava com José de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Quem o ímpio percebeu que o Senhor estava com José. Isso foi tão claro, tão evidente, que até o ímpio, que não conhecia nada de Deus, reconheceu que Deus estava na vida do escravo, que ele tinha comprado dos ismaelitas, e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Olha só, a unção que havia sobre ele, que o fazia prosperar em tudo que ele realizava.
Isso aqui é profético. Isso aqui não foi só para José. Porque a partir do momento que eu vou a José, eu vou a Jesus, eu me aproximo dele, eu o reconheço como meu Deus, esse favor, essa unção passa a estar na minha vida. E então, as pessoas conseguem enxergar que há algo diferente na minha vida. As pessoas enxergam que não é comum. Elas conseguem enxergar o favor e a graça do Senhor. O Senhor de José se agradou dele, e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa, ele confiou todas as suas posses. Imagina um homem ímpio confiar tudo nas mãos de um escravo, porque viu, reconheceu que este escravo não era um homem comum. Então veja bem, independe de onde você foi tirado, o berço em que você nasceu, o lugar em que você... Independe. A criação que você recebeu, independentemente de qualquer coisa, quando o Senhor é com uma pessoa, porque ela crê nele, porque ela possui, eu sei quem tenho crido, ela sabe, e ela se agarra a isso, ela se destaca, ela se diferencia por causa da unção, por causa do favor. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Por causa de José, a casa do ímpio foi abençoada, os negócios do ímpio foram abençoados. Por causa de José, a família do ímpio foi abençoada. Por causa de José. E por quê? Porque José tinha uma unção, um poder. Ele sabia quem ele era. E quem sabe quem é, não precisa provar. Ele simplesmente continuou sendo quem ele sabia que era. Você vê um homem de identidade. Ele nunca pegou a cultura. Ele não se envolveu com a cultura do Egito. A mesma coisa você vê com Daniel, os 3 jovens, adolescentes. Você vê que até os nomes foram trocados. Nabucodonosor trocou os nomes deles, dando nomes que estavam relacionados aos seus deuses. Mas nada mudou. Porque eles sabiam quem eles eram, eles tinham identidade. Você vê que Daniel continuou funcionando com o fuso horário de Jerusalém. Ele continuou orando com as janelas abertas para a direção de Jerusalém. Ele continuou ali, ele viveu o resto da vida dele longe de Jerusalém. Ele nunca mais voltou para Jerusalém, mas não precisou, porque Jerusalém nunca saiu dele. O lugar alto nunca saiu dele. Ele não se contaminou com nada. Ele não foi afetado pela cultura, porque ele tinha identidade. Toda pessoa que precisa provar o tempo todo que ela é alguma coisa, é porque ela não sabe que ela é. Ela não sabe. Eu já vi homens se meterem em bobagens, fazerem bobagem com a vida, quando alguém, ou até a própria esposa, disse: você não é homem. E ele lá vai ele tentar provar que ele é homem. Ou comprar uma briga para provar que é homem. E quem já não cometeu, pelo menos uma vez na vida, uma bobagem dessa? De alguém falar: você não é isso, ficar lá tentando provar.
Mas se você sabe quem você é, você não precisa provar. Muito pelo contrário. Você fica tranquilo, como foi com Jesus. Satanás chegou mexendo na identidade dele. Se você é o filho de Deus, faz um milagre para você mesmo. Mas ele deu a resposta bíblica, uma resposta bíblica, que é o que todos nós devemos fazer. Responder com a Bíblia na mão, ter uma resposta bíblica para as coisas. Ele respondeu com a Bíblia. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não preciso provar nada para você, Satanás. E assim ele continuou insistindo, porque ele sabia quem ele era. E quando você sabe, você se porta daquela forma, a despeito de problemas, de circunstâncias, ou seja, nada que está rodeando você, problemas que chegam, falas negativas, tem o poder de mudar a vida de uma pessoa que sabe quem ela é. Que ela tem convicção. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos nele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. A sabedoria que estava sobre Josué não veio de outro lugar, senão pela imposição de mãos, pela transferência de Moisés. Moisés transferiu o espírito que estava nele. E isso fez com que o povo visse e obedecesse Josué. Você está vendo? Às vezes as pessoas acham que o que elas precisam, elas buscam em tantos lugares aquilo que elas acham que elas precisam. Mas você vê que a Bíblia faz questão de dizer que foi pela unção, foi pelo favor. Isso não, obviamente, não tira a nossa responsabilidade de aprendermos e crescermos nas coisas. Mas às vezes a pessoa, ela se preocupa tanto com tantas coisas e ela não entende que o principal que vai definir a vida dela é a unção que vem do alto. E o que sai de nós, a imposição de mãos sobre o Josué, a transferência de unção, deu a ele uma sabedoria que fez com que o povo visse e obedecesse a ele. O povo viu e obedeceu, porque viu que o que estava sobre ele vinha de Deus. O Potifar entregou tudo nas mãos de José, porque viu que o que estava nele vinha de Deus. E porque nós estamos numa era tecnológica, e a ciência avançando, e as pessoas começam a achar que isso é uma coisa menor, mas continua sendo a maior, a definidora, o que vai diferenciar qualquer pessoa, porque Deus pode tornar forte, grande e forte, qualquer pessoa que creia nele, das demais. A Bíblia fala que Daniel e os 3 jovens, o Nabucodonosor constatou que eles eram 10 vezes mais sábios e inteligentes do que todos os outros. Agora, eles tinham passado 3 anos a legumes e água, ou seja, isso podia ter
roubado, não tinha proteína, não tinha. Era uma alimentação considerada muito sem uma substância, sem uma capacidade de fortalecê-los física e mentalmente. Mas não. Ali ficou provado que por melhor que você se alimente, ou por pior, a unção vai cobrir o que você não tem. Eles não tinham o mesmo que os outros tinham, em termos de alimentação, mas eles tinham uma coisa que os outros não tinham: Deus com eles. Enquanto os outros estavam comendo de tudo que dava a ele, que era dado a eles, eles estavam a legumes e água, porque não queriam se contaminar. Eles continuaram mantendo uma dieta que não contaminava. E quando você mantém uma dieta espiritual que não contamina a sua vida espiritual, você pode ter certeza que você vai se diferenciar. Pois Nabucodonosor constatou que eles eram incomparáveis. A inteligência e a sabedoria deles eram incomparáveis. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o reino. Agora, Nabucodonosor tinha o que havia de melhor humanamente. Mas o Daniel, os 3 jovens, revelaram uma sabedoria, uma inteligência que era incomparável. Por quê? Porque eles decidiram não se contaminar com a cultura, com o sistema, não pegar nada da Babilônia. Nada. Nem uma faísca de pão. E isso atraiu para eles um favor, uma graça, porque eles decidiram viver conscientes de Deus e da fé deles. E olha que foi feito tudo que você possa imaginar. Mudaram o nome deles, colocaram eles 3 anos para estudar toda a cultura e ciência da Babilônia, trabalharam para mudar a cultura, para derrubar a cultura que eles carregavam, e eles absorverem então a cultura babilônica de todas as maneiras, mas eles não cederam, porque fica provado que os pais deles também fizeram um bom trabalho, porque eles tinham uma identidade forte, eles sabiam quem eles eram, e nada pôde mudá-los. Absolutamente nada pôde mudá-los. Quando nós vemos o Moisés um pouco chateado com tudo que estava acontecendo, com aquela incredulidade toda do povo, e aí ele fala com Deus, e Deus manda que ele transfira a unção que estava nele para aqueles 70 autoridades. E é tão impressionante que esses homens começaram o quê? A profetizar. E aí 2 ficaram de fora, não tinham ido, e estavam à entrada de suas tendas profetizando. E o Josué vê aquilo e corre para Moisés e fala: tem 2 lá que não vieram, que estão profetizando. E o Moisés olha para ele e fala, ele jovem ainda, né? Fala: você está com ciúme de mim? Pudera que todos aqui estivessem profetizando. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes de mim, por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Quer dizer, esse povo vive reclamando dia e noite. Pudera que todos estivessem profetizando, declarando, falando a palavra do Senhor. Ou seja, Moisés aqui, ele mostrou
a identidade forte que ele tinha, ao contrário de antes. Você vê que antes ele se perdeu, ele já não sabia quem ele era, um pouco dos egípcios. Agora carrega uma culpa e até uma identidade de assassino fugitivo. Aí ele começa a aceitar, porque uma pessoa que não tem identidade, que ela não sabe quem ela é, ela fica perdida e ela acaba aceitando muitas vezes uma coisa menor, porque ela não sabe quem ela é. Aí agora ele aceita ficar lá, como um beduíno, cuidando das ovelhas do sogro. Aí ele não é egípcio, ele não é midianita, ele não... Sabe quando a pessoa não sabe? Até que ele teve um encontro com o Senhor naquela sarça. E ali o Senhor foi resgatando e firmando a verdade dentro de Moisés. Moisés, que antes era poderoso em palavras, agora nem sabia falar direito. Antes, corre, mata um homem precipitadamente. Agora, ele foge dos enfrentamentos. Mas o Senhor insistiu com ele, como eu vejo ele insistindo com pessoas. E trabalhando uma identidade forte, que a pessoa saiba quem ela é, e então ela se posiciona. E é quando ela faz algo grande para Deus. E tudo que o Senhor colocou em Moisés não era para ficar nele, era para um propósito maior do que ele. Tudo que ele colocou em Daniel, nos 3 jovens, não era para parar neles, era para um propósito maior que eles. Tudo que o Senhor colocou em José não era para parar nele, era para um propósito que era muito maior do que ele. E o Senhor estava trabalhando uma cabeça que eles não tinham, uma mentalidade que eles não tinham. No José, uma mentalidade de nações, pois nações desciam para comprar comida com ele. Ele acabou não sendo a autoridade de Israel, ele se tornou a autoridade no Egito. Egito representa o mundo, as nações do mundo. E ele alimentou o mundo, ele transformou o Egito no celeiro do mundo. E quando nós enxergamos o que Deus está fazendo, nós temos a revelação do que é, o que significa a unção na nossa vida. O que o Senhor derrama na nossa vida é para quê? É por um propósito. É para ir adiante. É para fazermos coisas que nós nunca imaginamos que poderíamos fazer. Eu creio no meu coração. Ontem, eu meditando, o Senhor me trouxe essa palavra e Ele falava ao meu coração que eu chorei. Porque eu sabia que Deus estava me mandando uma mensagem, mas não era uma mensagem que era para parar em mim. Uma mensagem que é para todos nós, é para todo aquele que crê. Essa túnica colorida é uma ampliação de mente, onde Deus tira você de um lugar tão pequeno, reduzido,
e amplia e diz: olha o que eu tenho com você. Não é para parar em você, é muito além. Vai tão longe que você não tem mente para entender isso agora. Mas você precisa acreditar. Você pode não conseguir mensurar, você não consegue dimensionar esse negócio, mas você precisa acreditar que o que Deus está fazendo não é uma coisa pequena, não para aqui. E não é porque ele foi parar no poço, ou se tornou escravo. Muito pelo contrário, porque parece que quando você recebe a promessa, o ato profético foi feito, muita coisa depois disso que não é agradável pode acontecer. Mas isso não significa que o que Deus falou desapareceu, muito pelo contrário. Deus está nos levando cada dia mais para mais perto daquilo que Ele nos prometeu. Então, observa que entre a promessa e o cumprimento tem um tempo. Vem a promessa, vem a profecia, a liberação, a palavra é liberada. E aí tem um tempo, até aquilo se materializar. Mas chega a hora que se materializa. Chega a hora. Quanto tempo se passou até que tudo se cumprisse na vida de Moisés, de José, do próprio Davi? Do Senhor Jesus. Mas nós vamos lendo nas Escrituras e vendo que aqueles que continuaram crendo e esperando, todos que continuaram crendo e esperando, puderam vivenciar, experimentar, foram instrumentos nas mãos de Deus. Lembra na guerra contra Amaleque? Não foi Josué que definiu a guerra. Foram as mãos de Moisés erguidas no monte. E algumas pessoas esquecem tão rápido de escrituras assim. Foram as mãos erguidas no alto. Aquele homem foi para o lugar alto e manteve as suas mãos estendidas. A parte espiritual definiu a parte natural. E a parte natural, na vida de muita gente, não tem sido definida porque a parte espiritual tem fracassado. Porque muitos até hoje não entenderam o propósito da unção. O propósito da unção. Alguns até hoje acham que o propósito de ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas. Não, isso é evidência. O propósito é um revestimento que você recebe, o poder, a autoridade, para ser um instrumento nas mãos de Deus e levar salvação, cura, libertações, para impactar pessoas. Quando o Moisés colocou as mãos sobre aqueles homens, eles foram cheios de Deus. Cheios de Deus. E eles foram uma estrutura para o Moisés. O Moisés precisava de ajuda e eles foram estrutura
Aquilo eles não receberam como agora, nós somos aqui as autoridades. Eles entenderam que eles faziam parte daquele ministério. E que agora eles iam ajudar a carregar aquela carga. E seriam instrumentos de Deus, mas com a unção que vinha de Moisés. Eles precisaram da unção de Moisés. O pai de José foi o primeiro a dar o passo de fé e colocar nele uma túnica colorida, que é o que nós devemos fazer na vida dos nossos filhos. Você tem que ser o primeiro a ampliar a mente dele, levá-lo a acreditar que ele é mais, que ele pode muito mais. Foi Moisés que, ao impor as mãos sobre aquelas autoridades, que fez com que aqueles homens acreditassem que eles podiam ser muito mais do que eles vinham sendo, que eles podiam fazer muito mais do que eles vinham fazendo. E é isso que o Senhor quer que cada um entenda. Que Ele te levantou, Ele levantou você, Ele ungiu você para muito mais. Mas às vezes a pessoa fica tão envolvida com problemas e com ela mesma, olhando para ela, sem identidade, não sabe nem quem ela é, e se envolve com cada coisa irrelevante, e acaba não sendo tudo que poderia ser, ou muitos, infelizmente muitos, nada. Perdem a vida, perdem o destino, por causa dessa mentalidade tão equivocada, tão pequena, envolvida com coisas irrelevantes. Foi a parte espiritual que definiu a parte natural. O que você acha que vai definir sua parte natural? O quão alto você pode ir com Deus e manter suas mãos erguidas e pedir o apoio quando seus braços já estão cansados, também para as pessoas certas. Porque para vencer Amaleque é um trabalho de equipe. Você não vence Amaleque sem uma boa equipe, não. Para vencer essa amargura que tem tomado o mundo. E essas ideologias amargas e demoníacas, é um trabalho de equipe, é um povo unido, um segurando a mão do outro. É o povo de Deus unido num só propósito. Porque foi por ciúmes que os irmãos de José jogaram ele no poço. E o jovem Josué ficou com ciúmes por Moisés, quando ele viu aqueles homens profetizando. E Moisés, um homem seguro agora, um homem que tinha uma identidade forte, falou: pudera, Josué, que todos estivessem profetizando. O que eu mais quero é todo mundo nesse espírito. Eu ver o povo de Deus crescendo e realizando coisas grandes. Por isso que quando uma pessoa fica com ciúme, com inveja, mostra que não tem nada de Deus lá dentro. Porque a verdade é que as pessoas que têm uma identidade forte e um propósito forte, elas ficam felizes quando elas enxergam o que Deus está fazendo na vida do outro. Porque ela sabe
que isso é um trabalho de equipe. As pessoas que você pode atingir, provavelmente eu não posso. As pessoas que você tem influência, eu não tenho. E já parou para pensar, se cada um aqui usasse bem a influência e o poder que Deus colocou em você para atingir outras pessoas, para impactar outras pessoas, que glória seria! Ao invés de ficar o tempo todo remoendo você e olhando para você e tudo girando em torno de você e seus problemas e o que você não tem e o que você ainda não viveu. Não. Não. É lindo quando a pessoa sabe separar bem os sentimentos dela do espírito, né? A palavra vem e divide alma e espírito, e ela consegue ver o que Deus está fazendo, discernir os tempos. E é isso que o Senhor quer. Ele não quer que você aceite ser eterna, uma eterna colônia, mas pioneiro. Que você decida que você vai se levantar e vai ser um instrumento de Deus numa área que talvez, ou no coração de alguém que ninguém antes conseguiu atingir, tocar. Mas você se levantou e deixou Deus usar você. Deus tem uma túnica colorida para nós. Deus quer que hoje você amplie a sua mente e acredite de verdade no que Deus está fazendo na sua vida. Porque talvez você vive um momento desafiador e ao invés de você olhar para os desafios, você tem que olhar o que isso está extraindo de você. Porque eu tenho certeza que você está vendo o que você não via, que você está melhorando, que você está entregando para Deus o que antes você não estava entregando. E Deus quer poder contar com você. Que você enxergue o que Ele está colocando na sua vida. E você simplesmente seja esse instrumento nas mãos dEle. O que Deus colocou na vida de José foi visto por Potifar, foi visto pelo carcereiro, foi visto pelo maior líder da nação, que era o faraó. Foi visto pelos conselheiros do faraó. Foi visto pelo povo. Quando a fome chegou, que o povo foi ao faraó, o faraó falou, vão a José. Porque José tinha trigo, José tinha pão, José tinha alimento, José era a referência, José era o instrumento. E todos os dias chegavam pessoas de outras nações em busca de pão. Ele não atendeu só a uma nação. Ele foi o sustentador do povo de Deus e de outras nações. Você pode crer aqui hoje em algo que vai muito além de você, porque Deus não nos levantou para nós vivermos em torno de nós mesmos. Deus não nos levantou, Ele não nos salvou para nós vivermos uma vida comum como qualquer ímpio. Levanta, corre atrás
do sustento, dos problemas, volta para casa, faz as mesmas coisas. Não. Ele nos chamou para uma vida que vai além de nós. E algumas pessoas não têm obtido mais resultado porque não tem propósito. A verdade é que o propósito é um propósito irrelevante para Deus. Tudo gira em torno dela. É a minha vitória, a minha luta, o meu problema, o meu sofrimento, o que fizeram comigo, são os desafios que eu tenho. Quer dizer, tudo gira em torno dela. Ela está o tempo inteiro falando dela, das dores dela ou dela. E o Senhor quer que você simplesmente se enxergue como um instrumento poderoso de Deus para a obra que Ele está fazendo, que vai além de você, que não tem a ver com você, mas com Deus. Mas que glória, Ele te chamou para isso. Que glória! Imagina você com graça e unção para transferir favor e bênção para ímpios, os ímpios verem que Deus é com você. Pessoas serem levantadas, porque você não tem unção só para você, mas você tem para distribuir. Imagina Satanás tentar mexer na sua identidade de todas as formas e não conseguir, como não conseguiu com José, com Daniel, os 3 jovens, com Jesus, com o próprio Davi, que foi desprezado, rejeitado, esquecido pelo pai, mas ninguém pôde ignorar Davi. Deus nos levanta de maneira que nós não podemos ser ignorados. É isso, sabe, às vezes eu paro e penso, meu Deus, eu oro e peço, Senhor, ajuda a tua igreja a entender que o Senhor nos levantou e colocou algo tão poderoso, uma unção tão forte, tanto favor na nossa vida, que nós não podemos ser ignorados. Diga, eu não posso ser ignorado. Nem pelo céu, nem pelo inferno. Eu sou conhecido no inferno. Eu sou temido no inferno. E conhecido no céu. Essa é a cabeça que você tem que ter. Eu sou temido no inferno e conhecido no céu. Os anjos, eu dou notícia, assunto para os anjos. Deus colocou algo em mim que vai além. E eu não vou mais viver essa vida pequena, baseada em sentimentos, movido por emoçõezinhas, e eu. Não. Eu sou temido no inferno e conhecido no céu. Eu tenho a unção do Senhor na minha vida. Eu não posso ser ignorado, nem pelo inferno, nem pelo céu. Porque o que eu ligo aqui na terra é ligado no céu. Eu tenho o poder de concordar com as vitórias. O que Deus colocou em mim impacta ímpios, impacta pessoas. Ajuda outras pessoas a encontrarem o propósito delas, porque o que Deus colocou em Moisés fez com que aqueles outros encontrassem o propósito deles. Josué, foi a unção, a imposição de mãos de Moisés, que deu a Josué o espírito de sabedoria e fez com que o povo
enxergasse Deus nele de tal forma que ele não pôde ser ignorado, ele foi obedecido. A Bíblia não fala que foi a faculdade tal, o estudo tal, que deu isso a Josué. Não, foi Deus. E eu não estou dizendo para você não estude, não é isso. Eu estou dizendo que existe algo que supera todas essas coisas que muita gente busca. Queridos, às vezes eu olho para algumas pessoas e eu vejo elas repetindo histórias, sabe? E eu confesso para você que me dói profundamente, mas o que eu vou fazer se ela não acredita? Às vezes tem uma porta grande aberta, mas ela não enxerga aquilo, porque ela quer tudo a curto prazo, ela não quer plantar a boa semente e viver aquilo. Ela busca o imediatismo, e o imediatismo é a atitude dos fracos. Se você só faz o que é fácil, você vai ser uma pessoa fraca. Tudo que é importante, que é grande, que é bom, vai ter um custo mais alto. Então, às vezes eu vejo a pessoa, ela correndo atrás da necessidade e não da oportunidade. Às vezes tem uma grande oportunidade diante dela, mas ela não enxerga. E ela não valoriza aquilo, ela não luta por aquilo, ela trata como uma coisa menor. E aí ela fica correndo atrás da necessidade. Ela está velha já e correndo atrás da necessidade. Sempre atrás da necessidade, até a forma dela falar. E é por isso que você vê tanta frustração. Porque a mente dela não abre, ela não consegue ter a revelação disso. Ela não enxerga a oportunidade, ela não persegue a oportunidade. Ela não agarra, mas ela está o tempo todo, a mente dela só funciona pela necessidade. Está envolvida na necessidade, é o que ela tem que pagar, é o compromisso dela, é o problema dela, é outra coisa, é só nisso, ela está o tempo todo, então o mundo dela gira em torno disso. É por isso que ela passa a vida correndo atrás disso, só de necessidade. Ela se torna uma escrava das necessidades. Porque ela simplesmente não é capaz de resistir até o fim, agarrando a oportunidade que está ali diante dela, que às vezes é tão grande, e que ela podia pegar aquilo com toda a força, mas ela não tem cabeça para aquilo. Nós vemos que José foi essa pessoa que enxergava a oportunidade, tanto que ele nunca foi. Ele foi vendido como escravo, mas ele nunca teve cabeça de escravo. Davi enxergava coisas que ninguém estava enxergando. Tanto que o gigante só gritou uma vez, enquanto Davi estava ali. Foi o suficiente. Porque quando está dentro de você, você se levanta e você enxerga num grande problema, num grande desafio, a grande oportunidade da sua vida. A grande oportunidade. Por isso que você nunca vai ser escravo de nada. Porque a tua vida não é correr atrás de necessidade, de resolver uma necessidade. Pode ver as cabeças. Quem corre atrás só
de necessidade, ele corre atrás do dinheiro para suprir necessidade. Ele está velho e ele está sempre precisando de mais dinheiro, porque a mente dele é sempre de necessidade. Tem gente que não, ele enxerga uma oportunidade de suprir algo, então ele faz com que aquilo venha ao encontro dele, corra atrás dele. Ele não corre atrás, porque ele se faz necessário, ele resolve algo. E ele enxerga, Davi enxergou a oportunidade de resolver um problema. José, onde ele chegou, ele resolveu problemas. E tudo que as pessoas querem é um José, é um Davi, não é? Quando você encontra alguém que faz o que você não quer fazer, não é uma maravilha? Não é? Não é uma delícia? Você encontra alguém que faz o que você não quer fazer, você fala, nossa! Você paga. Tem aqui, se eu pedir para você levantar a mão, tem um monte que vai levantar a mão que paga. Olha, eu pago para fazer isso que eu não gosto, eu pago para fazer isso aqui que eu não gosto, eu pago isso aqui que eu não gosto. Eu pago, porque eu não gosto de fazer. Você paga. E quando essa pessoa faz bem, é você que vai atrás dela. Você não quer outro, não é? Você fala, não. Gente, ninguém faz isso aqui como aquela pessoa. Não, tem que ser ela. Depois que eu encontrei ela, não quero outra pessoa. Deus tem uma capa colorida para nós. E Ele está dizendo, ó, sua mente tem que ser ampliada, que você vai para lugares que você nunca pensou, você vai fazer coisas que você nunca pensou. Eu tenho coisas para fazer na sua vida que vai além. Você tem que sair dessa visão pequena aqui, ó, desse mundinho pequeno e ampliar. Você vai para onde você nunca imaginou. No caso de José, que é uma representação de Jesus, nações. Vai muito além do que a sua mente jamais imaginou. Então pega essa capa e creia que a unção que o Senhor colocou na sua vida vai atingir pessoas, lugares, situações que você nunca nem sequer pensou, em nome de Jesus. Com a mão no coração. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome por tudo, meu Deus. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Bom é o Senhor. Eu oro por cada vida que aqui está. E eu declaro, Senhor, que ela vai deixar um legado que vai atingir gerações. Eu declaro que as gerações, os descendentes dela, vão tocar vidas pela influência e a unção que está na vida dela. Eu declaro, Senhor, que ela vai ser poderosa na terra e que ela vai fazer mais agora do que jamais ela fez, que ela vai atingir mais agora do que jamais atingiu. Eu declaro, Senhor, que ela está sendo elevada agora, e que a unção do Senhor vem sobre ela agora, e que ela é tomada por esse poder. Ela se veste dessa capa colorida, que representa nações, e ela vai atingir nações, vidas, lugares que ela nunca imaginou. O Senhor vai poder usá-la como fonte de vida, de graça, de favor, de cura, de libertação, de transformação na vida dos que estão na casa dela, ao redor dela, à distância, porque o Senhor é Deus de perto, mas é Deus de longe, e o Senhor nos usa
para atingir quem está longe. Eu oro para que a mente dela seja aberta e que ela entenda que é pela graça, é pela unção, que ela vai ser um instrumento de bênção na vida dos Potifares, na vida, Senhor, dos carcereiros, dos faraós, que ela vai ser uma fonte de bênção na vida do Nabucodonosor, dos Dários, Círios, Belsazares. Ela vai ser uma fonte de bênção, como Daniel foi, e os 3 jovens, como José, que ela vai ser uma fonte de poder, como Moisés foi, que ela vai ser uma fonte de alívio, como Davi foi. Eu oro, Senhor, para que ela seja cheia agora da sua glória, cheia de poder, que ela possua essa capa colorida, que ela possua essa unção, que ela possua esse poder, que ela seja tomada pela sua presença. Que a glória do Senhor venha sobre ela. E ela creia no que o Senhor está fazendo na vida dela. E que ela não perca a vida dela, o destino dela, o que o Senhor tem com ela, por causa de um momento, por causa de um sentimento, por causa de uma circunstância, por causa de alguma coisa, mas que ela continue focada, que ela continue buscando, crendo e à disposição do Senhor. Que ela se coloque à disposição do Senhor, inteiramente à disposição do Senhor, inteiramente à sua disposição. Eis-me aqui, Senhor, eu creio, eis-me aqui, Senhor, eu me coloco à sua disposição. Eu estou tirando o olhar de mim mesmo, e eu coloco no Senhor, na sua vontade, no seu propósito, no chamado que o Senhor tem para a minha vida. E eu decido me levantar e sair desse lugar pequeno, dessa mentalidade pequena, estreita, rasa, e ampliar para o que o Senhor tem comigo. O Senhor colocou algo tão forte na minha vida, uma unção tão forte, e eu quero, Senhor, ser esse instrumento nas suas mãos. Eu não quero mais perder a minha vida, o meu tempo, com coisas menores, pequenas, com o meu envolvida no meu mundinho pequeno. O Senhor está me mandando ampliar. Amplie a sua mente. Eu tenho nações com você. Amplie a sua mente. Eu tenho territórios mais amplos. É o que o Senhor falou, pense grande, Isaías 54. Amplie a sua tenda. Fica as estacas. Eu quero que você cresça. Cante a estéreo. Você que está em desvantagem. Porque mais serão os resultados daqueles que estão em desvantagem do que daqueles que estão em vantagem. Porque é pelo poder do Espírito, é pela unção, é pelo favor, e pelo favor, pela unção, nós vamos viver o que jamais imaginamos, e vamos fazer o que jamais pensamos que seria possível. Deus, faz a obra, Senhor. Vem até o teu povo agora e toma a tua igreja e levanta uma igreja forte, transformada, cheia de vida, cheia de poder, cheia de autoridade. Que cada um decida se levantar como a autoridade que é. Senhor, quem não foi batizado ainda no Espírito Santo, não recebeu esse revestimento de poder, que receba agora, Senhor, agora, em nome de Jesus, seja batizado no Espírito Santo,
Em nome de Jesus, receba esse revestimento de poder para sair e ser um instrumento de honra, de glória, de cura, de transformação nas mãos de Deus. Agora, seja cheio de Deus. Aleluia! Aleluia! Se você não é batizado no Espírito Santo, levanta a sua mão e eu quero que os bispos, pastores, imponham as mãos. Receba o batismo no Espírito Santo agora. Seja cheio de Deus, cheio de Deus, em nome de Jesus. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, ó Pai, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche no Senhor, enche no Senhor, enche no Senhor, derrama a tua glória. Deus nos chamou para mais. Deus te chamou para mais. Receba a túnica colorida. Amplie a sua mente. Deus tem muito mais com você. Seja cheio de Deus. Seja revestido de poder. Seja tomado pelo Espírito Santo. Seja batizado no Espírito agora. Em nome de Jesus. Vem, Senhor. Venha sobre a tua igreja. Venha sobre o teu povo. Toma a igreja, Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche no Senhor, derrama a tua glória, derrama a tua glória em nós. Onde tiver o enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Espírito de morte, de enfermidade, saia, em nome de Jesus agora. Espírito da derrota, espírito do fracasso, saia, em nome de Jesus. Enche-me, Deus. Agora, eu dou uma ordem agora. Que todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, deixe esse corpo agora, em nome de Jesus. Espírito da angústia, da tristeza, saia em nome de Jesus agora. Peso, desânimo, incredulidade, saia em nome de Jesus. Todo espírito do fracasso, da derrota que tomou a vida dessa pessoa, eu dou uma ordem, saia agora, em nome de Jesus. Tudo que até hoje tem travado a vida dela, eu dou uma ordem, saia em nome de Jesus agora. Queima cada um agora, Senhor, aqui em todo lugar. Reveste de força, reveste de poder, reveste de glória. Batiza, levanta, cura, restaura. Levanta, meu Deus. Senhor, abre as mentes agora, e que essa pessoa veja aquilo que ela não estava vendo, que ela enxergue além, Senhor, que ela veja muito além, Senhor, que a mente dela seja ampliada, que ela veja o que estava oculto aos olhos dela, que ela seja revestida de poder, revestida de força, revestida da sua glória, que ela tenha a mente dela ampliada de tal maneira, que ela saia daqui, ocupando o lugar que é dela, e sendo tudo que ela foi levantada para ser. Receba esse revestimento de poder,
Saia daqui hoje batizado no Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo em nome de Jesus. Seja tomado pelo poder de Deus agora. Cheio da glória, cheio da graça do Senhor. Agora, apenas abre a sua boca e dê glória a Deus. Sem cessar, sem cessar. E fale agora. Seja tomado pelo Espírito Santo. Revestido de poder. Glória, 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 glória. Aleluia! Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche cada um de nós, enche no Senhor, enche-me, enche-me, ó Pai, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, ó Pai, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Decida erguer as suas mãos espiritual. As suas mãos espirituais. Vá para um lugar alto. E você vai ver a ação de Deus nas áreas naturais. Levante as suas mãos e não baixe. Levante as suas mãos e não baixe. Levante as suas mãos espirituais. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, ó Pai, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Seja tomado pelo Espírito Santo. Seja revestido de poder. Enche-no, Senhor. Seja batizado no Espírito Santo. Enche-no, Senhor. Levante as suas mãos espiritualmente. Decida que você não vai abaixá-las. Que você se levanta com mais força. Que a sua mente é ampliada hoje. O Senhor está E você vai ser o que Deus te levantou para ser. Que é muito mais do que você tem enxergado. Levante-se poderosamente. E deixa Deus usar você. Que o seu patrão veja que Deus é com você. Que a sua equipe veja que Deus é com você. Que os seus parentes vejam que Deus é com você. Que os seus liderados vejam que Deus é com você. Que a unção do Senhor transforme você numa pessoa incomparável. De uma inteligência incomparável. De uma sabedoria incomparável. E que as pessoas sigam você, obedeçam, ouçam a sua voz, por verem que a unção do Senhor está sobre você. Que você saia daqui com uma mentalidade, num nível irreconhecível. Que você mesmo não se reconheça. Que você possa parar e dizer, meu Deus, eu mudei. Eu não pensava assim, eu não tinha essa cabeça. O Senhor mudou a minha visão, o Senhor mudou o meu espírito. Eu não sou a mesma pessoa. O poder de Deus está sobre mim. Vamos. Possua a capa colorida, que está ampliando a sua vida, a sua visão, mostrando que Deus tem muito mais com você.
Ele está tirando você desse mundo pequeno, desse lugar pequeno. Ele está transferindo sobre você uma unção de crescimento e de poder, que leva você além. Independente se você está no pasto, está no exílio, está na casa do Potifar ou na prisão, a unção do Senhor está sobre você, e é só uma questão de tempo. Deus vai levantá-lo com todo o poder, e todos verão o que Deus pode fazer por alguém que não desiste dele, que crê nele, que está escondido nele, que crê na ação dele. Seja cheio de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da unção do Senhor. Veja o agir do Senhor na sua vida. Eu te abençoo. Receba essa unção, receba esse poder, esse favor que transforma você para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não deixa Satanás levá-la a duvidar do que Deus está fazendo. Do batismo. Crê que você foi batizado no Espírito Santo. E viva a sua vida revestido de poder, sendo tudo que Deus te criou para ser. Com uma identidade forte, a identidade de Cristo. Onde você não precisa provar nada para ninguém. Porque você sabe em quem você tem crido e quem você é em Cristo. Eu abençoo sua vida. E digo que ela está sendo renovada e ela não será a mesma a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.